Olá, começa agora o programa Questão de Ordem e o tema de hoje é o Outubro Rosa, mês em que é intensificado a conscientização sobre o câncer de mama. Aqui em Campinas, de acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde, a mortalidade pela doença em Campinas apresenta uma tendência de queda desde 2018. 18,5 óbitos para cada 100 mil mulheres, neste triênio, 2018 a 2020. E passou para 14,3 de 2021 a 2023. Por outro lado, a taxa de incidência de casos tem apresentado uma tendência de elevação. No período de 2010 a 2019, aproximadamente 570 novos casos de câncer de mama invasivo foram diagnosticados por ano. Qual que é o trabalho que precisa ser realizado? A pandemia tem interferência nesses diagnósticos tardios? Bom, para debater este assunto, recebo aqui no estúdio a vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e membro da Comissão da Mulher, o vereador Cecílio Santos, membro da Comissão de Política Social e Saúde, e a doutora Lívia Cons, que é mastologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Primeiramente, muito obrigado por terem aceito o convite para participarem aqui do programa. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as intervenções apenas quando o necessário. Vereadora Paola Miguel, começo pela senhora. Tema da campanha do Ministério da Saúde 2024 para conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama, de colo do útero também é Mulher, seu corpo, sua vida. Essa campanha, você entende que coloca a mulher em primeiro plano, estimula essa conexão da mulher com a saúde. Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muitíssimo obrigada, Gabriel. Quero cumprimentar aqui a doutora Lívia, o vereador Cecílio Santos. Para mim é uma grande honra estar aqui e discutir uma temática que é tão importante e fundamental como é o Outubro Rosa, Eu acredito que essa campanha, ela coloca sim, em primeiro plano, a mulher, mas principalmente na perspectiva do autocuidado. A gente sabe que ainda muitas pessoas não sabem como fazer, realizar o autocuidado, o autoexame ali, para possivelmente buscar um médico, caso tenha encontrado alguma coisa. Não sabem, outras muitas vezes acabam não fazendo, e a dificuldade muitas vezes de ter acesso a um profissional adequado, muitas vezes um ginecologista, no próprio posto de saúde, para que tenha essa informação, às vezes também é escassa. Então é fundamental a gente ter uma campanha massificada, nacional, que conscientize sobre isso, tragam também a possibilidade de fazer isso em casa, para sim buscar um encaminhamento. Então acho que é fundamental essa campanha e coloca a mulher em primeiro plano, sim. Vereador Cecílio Santos, para o Brasil foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Em Campinas, o cálculo dessa taxa de incidência média nos períodos mostra uma ocorrência de 74,4 casos a cada 100 mil mulheres. Portanto, Campinas está acima desta média aqui no país. Qual que é o tamanho da preocupação? Como que você enxerga o aumento de novos casos? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aqui aos participantes, a vereadora Paola Miguel, a doutora Lívia. É uma grande satisfação participar desse programa e discutindo uma temática tão importante quanto essa. Veja, minha avaliação é que, de fato, o diagnóstico ele vem crescendo e, portanto, é um problema, Porque não basta também só o diagnóstico, é necessário o tratamento, o ciclo completo. É evidente que um diagnóstico precoce ele é fundamental para que o tratamento possa se iniciar de imediato e, portanto, o grau de cura pode ser maior. Acho que esse índice de diagnóstico que vem crescendo
ele se decorre também das campanhas. O Outubro Rosa tem trabalhado muito isso todos os anos. Eu acho que é importante as pessoas se fazerem o autoexame. Campinas tem a questão do Hospital do Amor, que tem estimulado em várias regiões, a carreta fazendo os exames, fazendo esse diagnóstico. Agora, é fundamental que haja uma articulação. Fazer o diagnóstico é importante, mas precisa ter a articulação com as unidades básicas de saúde, com o tratamento efetivo, porque a tendência é as pessoas, às vezes, negligenciar um pouco e não na sequência no tratamento. É perigoso, é necessário fazer o tratamento completo e eu creio que Campinas, assim como o Brasil todo, precisa, sem dúvida, investir mais no tratamento, não só o diagnóstico, as campanhas, para que as pessoas façam o autoexame, façam o exame inicial, mas também o ciclo completo é fundamental. E participa do programa Questão de Ordem a doutora Lívia Cons, que é mastologista, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Para a ministra Anísia Trindade, é preciso que a mulher conheça o corpo para conseguir identificar quando algo não está certo e buscar este atendimento. Como que é este autoconhecimento para quem está nos acompanhando, nos assistindo? É alguma prática diária, é semanal, é mensal? Onde fazer este autoconhecimento? É no momento do banho? É em outro momento? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Olá, é uma honra estar aqui junto aos vereadores, muito prazer. Assim, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem enfatizado e preconizado é que as mulheres se desapeguem um pouco desse termo autoexame, porque o termo autoexame fica implícito que há um jeito correto de ser feito. Tá. E aí, às vezes, até como um medo, como uma insegurança de como fazer, com que frequência fazer. Existem muitas mulheres que deixam de fazer a palpação das mamas, deixam de conhecer as suas mamas, porque tem uma insegurança em relação em que momento que deve ser feito, com que frequência, uma correlação com o período menstrual, então, por exemplo, antes ou depois da menstruação. O que a Sociedade Brasileira de Mastologia fala, então? Se desapegue de todos esses conceitos e palpe as suas mamas no banho, quando vai vestir uma blusa, conheça como é o formato normal das suas mamas, olhando-as no espelho, para que você consiga reconhecer se algo se modificar. Eventualmente, a pele da mama pode ficar mais vermelha, mais grossa, isso ser identificado através de um olhar no espelho, ou essa mulher pode conseguir palpar alguma alteração, saída de uma secreção do mamilo que antes não tinha. Então, conheça como é o formato habitual das suas mamas, conheça como é a textura, palpe sem se preocupar com o momento certo do ciclo menstrual ou com uma frequência pré-estabelecida, para que diante de alguma modificação você reconheça porque você já conhece como é o seu normal. Acho que isso é mais importante do que um modelo pré-estabelecido. Ainda hoje, existe algum tabu ou algum receio desta mulher nessa questão de autoconhecimento? Chega até o seu consultório e naquela entrevista, quando você está conversando com ela, fala, nunca fiz, mas existe isso ainda? Isso ficou para trás? Existiu em algum momento? Existe muito, até por uma questão que o vereador Cecílio disse, as mulheres às vezes têm muito medo de detectar uma alteração na mama, um caroço, uma saída de secreção, porque muitas vezes elas não sabem muito bem o que fazer com isso, ou têm realmente muito medo de que isso venha a ser detectado como um câncer da mama. Então existe até uma certa aversão de algumas mulheres de se examinar, de olhar as próprias mamas. Mas isso, assim, tem que ser conversado e entendido de que conhecer a própria mama é um passo muito importante para se detectar alterações iniciais. Sim. Porque as alterações iniciais, elas são muito mais favoráveis à cura. A gente diz, pelos estudos, que mais de 95% de chance de cura quando um câncer é detectado no estágio 1. Então, assim, conhecer a própria mama é um passo para detectar as alterações. E aí, ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai falar de outras. Olívia, eu falei na minha abertura que a mortalidade por câncer de mama em Campinas apresenta uma tendência de queda desde 2018, mas a taxa de incidência de casos tem apresentado uma elevação. Que avaliação que pode ser feita destes números?
diversas avaliações. Uma primeira é que a gente tem mesmo um aumento na incidência de casos de câncer de mama no mundo todo. Isso se deve muito provavelmente às medidas de rastreamento, de realização de maior número de mamografias e de detecção mais precoce de casos de cânceres que não seriam detectados se não fizesse um exame. Então, antigamente a gente tinha detecção e diagnóstico muito mais pela palpação da mama ou alteração. Hoje em dia a gente tem um número grande de mulheres assintomáticas que não têm nada e que fazem os seus exames de mamografia de modo anual, rotineiro, a partir dos 40 anos, e isso faz com que a gente detecte mais casos. O que a princípio pode gerar uma angústia, muito mais casos, mas não, na verdade são casos que já aconteceriam e que a gente detecta no início. Ou seja, a gente aumenta a chance dessa mulher ficar curada. A questão da queda da mortalidade, ela tem vários fatores relativos, talvez a pandemia possa ter mexido um pouco com os nossos dados, mas a gente também tem uma melhora muito importante no tratamento. Então, como a gente consegue detectar casos mais iniciais e a gente tem melhora no tratamento, isso se reflete ainda bem nas quedas de mortalidade, porque detectando casos antes e melhorando o tratamento, o acesso a essa mulher, o que a gente espera mesmo no mundo todo é que a incidência, infelizmente, ainda vai aumentar, porque é uma doença que está aí, é o principal câncer no mundo, mas que as quedas nos valores de mortalidade sejam cada vez maiores. Vereadora Paola, depois vereador Cecílio Santos, sobre políticas públicas. O que precisa ser feito aqui na cidade? É uma parte teórica, com site, com cartilha, com entrega nos pontos de ônibus, materiais com informações, ou é na prática, com mais carreta para a realização de mamografia de maneira gratuita? Acesso para facilitar este tratamento? Como é que vocês enxergam políticas públicas voltadas ao câncer de mama? Eu acredito que a gente precisa ter uma intensificação na possibilidade do exame, né? No mês de outubro a gente tem as carretas que fazem os mutirões, mas a gente precisa que isso aconteça regularmente ao longo do ano, né? Para que isso que a doutora trouxe, né, das mulheres a partir dos 40 anos conseguirem realizar as suas mamografias anualmente, mas não apenas no mês de outubro, porque senão a demanda fica muito reprimida, muito grande. E quando tem o resultado, até para dar acompanhamento, né, se tiver um eventual positivo, né, a gente precisa ter espaços preparados, né, que seja no posto de saúde, na UPA, no hospital, no AME, que consiga receber essa mulher. Então, a gente precisava pensar no processo que fosse ao longo do ano, que ele se intensificasse no mês de outubro. E aí pode intensificar também não só os exames, os mutirões, mas as cartilhas, a conscientização, o debate até mesmo dentro das escolas, né? A gente tem o câncer de mama, infelizmente ele não acontece só a partir dos 40 anos, tem muita gente que acaba tendo esse diagnóstico antes, né? Então, no próprio ambiente escolar ainda, chamar a comunidade escolar, né, ali os professores, os servidores, as famílias, para poder também trazer essa conscientização e mudar um pouco essa lógica e principalmente esse medo, né? Então, da gente pensar num acompanhamento completo, né, que passe por toda a nossa sociedade para que a gente consiga mudar e cada vez mais cedo detectar, né, e também ter o acompanhamento e tratamento na forma completa. Veja, eu entendo que o brasileiro, de modo geral, acho que tem medo do médico, né? Só vai ao médico quando não tem outra saída. Então, isso eu penso que é preciso quebrar esse tabu, né? Essa proximidade da mulher com a sua ginecologista, né? Com o médico, de modo geral, porque às vezes ela vai procurar o centro de saúde por uma outra razão, né? E é preciso ser estimulada a essa questão do cuidado, né, com o câncer de mama e outros tipos de câncer, evidentemente. Então, eu penso que essa proximidade, né, dos pacientes com o médico, com o centro de saúde, que é a porta de entrada nossa no Sistema Único de Saúde do município e do país, é fundamental, né, para que essa identidade, essa proximidade, né, do usuário com o centro de saúde, com o seu médico, facilite.
tanto a questão do câncer de mama, com outros tipos de câncer, mas outras doenças de modo geral. Penso que isso é fundamental para que tenhamos esse diagnóstico precoce e também o tratamento de modo geral, não é? Esses números crescentes preocupam. Será que é alimentação? Será de onde vem isso, entende? É a nossa forma de se relacionar com a sociedade hoje em dia. Estilo de vida, vida estilo atual. de vida, muito estresse. Eu penso que a Sociedade Brasileira de Medicina poderia, talvez, aprofundar uma pesquisa nesse sentido. Eu não sei se seria possível, e inclusive o município também, e buscar financiamento dos órgãos, não é, todos, para que, de fato, a gente ache a raiz do problema. Lívia, já eu vou perguntar sobre esse estilo de vida para você, mas assuntos importantes que foram levantados aqui. A Paula Miguel citou a questão do medo. Como que você enxerga isso? É um empecilho mesmo para as pessoas? Às vezes trava e aí a pessoa não quer fazer esse autocuidado, às vezes não quer ir no médico, ou tem um efeito contrário, tem tanto medo de descobrir um câncer que ela acaba querendo ou pedindo para fazer esse exame de maneira anual, fazendo o autoexame. Qual que é a relação do medo com o câncer? Precisa ter mesmo ou precisa desmistificar? Existem as duas coisas. Então, existe aquela mulher que quer fazer mais exames do que o necessário. E existem até estudos que mostram isso, que os esquemas de rastreamento no Brasil, eles não são, em geral, efetivos, porque eles são, de modo geral, oportunísticos e não, na verdade, pré-determinados e estabelecidos. Eu digo que a gente, na verdade, tem que tirar o médico dessa jogada. A paciente não precisa passar numa consulta com o ginecologista para ela ter seu exame. Tem que ser a enfermeira que está lá na porta do centro de saúde, detectou aquela mulher que foi muitas vezes por outras causas, ela tem 40 anos, ela vai receber o pedido lá para fazer o exame da mamografia como parte do cuidado dela, sem ter que ela passar por uma consulta ou ser avaliada por um médico, porque a gente sabe que esse é um empecilho, muitas vezes até ela conseguir a consulta. Ela precisa conseguir fazer esse exame como parte de um cuidado integral, sem a necessidade do médico na jogada. Depois, se ela vir a ter uma mamografia alterada, aí sim, passa em consulta e recebe todas as orientações. Mas o que a gente vê no mundo todo, não só no Brasil, mas também no Brasil? Que poucas mulheres fazem muitos exames, às vezes repetidas vezes, por inseguranças, por medos, e esse medo que não vai, na verdade, trazer nenhum benefício, porque você não precisa fazer várias vezes a mamografia no ano, você precisa fazer uma vez todos os anos. E precisamos, na verdade, trazer mais mulheres que muitas vezes têm medo ou, na verdade, têm medo do que vai acontecer depois. Fazer o exame da mamografia em si, eu acho que é algo que é fácil, conversando, de trazer mais mulheres. Difícil é manter esse acompanhamento e não só fazer no Outubro Rosa, numa data como uma coisa oportunística. E o principal, eu acho que essa mulher, essa paciente tem que ter uma confiança maior no sistema para que ela confie o que vai ser feito com esse exame. Ela vai ter acesso depois a um tratamento? O que vai acontecer com ela? Eu tenho a impressão no meu dia a dia, e eu trabalho tanto no sistema privado quanto no sistema público, que muitas deixam de fazer o exame porque elas mesmas não têm muita confiança de saber o que vai acontecer depois. Quanto tempo vai demorar para ela passar numa consulta? Ela vai perder essa mama? Ela vai ter que fazer quimioterapia? Porque o câncer, ele tem tanto estigma, porque realmente ele muda muito a vida dessa mulher. Essa mulher que tem filhos, que trabalha, vai acontecer assim, N modificações nessa rotina, e que muitas vezes a gente precisa falar sobre isso, precisa conseguir fazer com que ela sinta confiança nesse sistema, que o sistema vai ser resolutivo e vai conseguir atendê-la. E parte de quem essa informação chegar até essa paciente, até essa munícipe? Eu acho que parte de nós todos, dos gestores, eu acho que parte das campanhas, eu acho que parte do que é fundamental no Brasil, que é a educação mesmo, da gente conseguir, através da educação, informar.
para que serve a mamografia, quem tem que fazer mamografia, aproveitar essa oportunidade, por exemplo, que a gente está mais na mídia em outubro, e incentivar essa mulher a fazer o exame com uma rotina anual e não só esporadicamente, explicar a ela o que vai acontecer depois que ela fizer o exame da mamografia, porque é muito comum isso que o Dr. Cecílio falou, a gente não consegue muitas vezes convencer as mulheres a fazer exames porque elas não têm uma confiança no que vai acontecer depois. Sobre essa questão de educação que você citou e a questão de escola que foi falado aqui também, é importante já abordar este assunto nas primeiras séries, com o ensino médio, ensino fundamental, pegando essa alusão ao Outubro Rosa, mas já introduzir este assunto já na escola? Acredito que sim, acredito que desde o início, assim, é uma doença que predominantemente afeta mulheres a partir dos 40 anos. Mas é possível mulheres mais jovens, a gente tem inclusive um estudo brasileiro que mostrou que mulheres brasileiras têm tido câncer de mama antes, então mulheres mais jovens, e conhecer o próprio corpo, saber como cuidar, detectar alterações é algo que precisa ser ensinado desde muito cedo, porque essa menina na escola vai reproduzir essa informação para a mãe, para a tia, para a prima. Ela pode dizer, por exemplo, ela sabe identificar e dizer se ela perceber alguma alteração. Então tem muito dessa, eu acho que é muito importante a questão educacional de disseminação de informação correta, muito importante a questão da gente repensar esse acesso para ficar mais fácil para a mulher fazer os exames que ela precisa e repensar 1000 vezes como é que a gente está cuidando dessa mulher que foi lá, que fez o seu exame, que precisa ser cuidada e tratada, que talvez seja um grande calcanhar de Aquiles no câncer da mama. Paola e Cecílio, essa falta de credibilidade da saúde ou dos órgãos públicos é um problema? A mulher chegar e falar, mas eu vou fazer o exame, vou pegar daqui 2 anos, o que vai adiantar? Que muitas vezes a gente acaba ouvindo. Isso é um problema que precisa ser sanado da área da saúde e dos órgãos públicos? Sem dúvida nenhuma, precisa ter mais credibilidade, né? Quando a gente visita o posto de saúde, eu acho que essa é uma das maiores reclamações que a gente sente na cidade de Campinas, a falta de médico, a falta de ginecologista principalmente, né? Muitas mulheres relatam que só tiveram acesso ao ginecologista quando estavam grávidas, né? Ou então quando tiveram ali a necessidade do pré-natal, mas essa continuidade de atendimento, né, fora para a realização do Papa Nicolau, ou até mesmo a devolutiva de um exame, muitas vezes não acontece, né? E a gente teve a mudança aqui dos grupos, né, das equipes da família, e o ginecologista não faz mais parte dessas equipes. Então, a gente precisa sim ter uma ampliação desse acesso para que as mulheres sintam confiança para realizar o exame e depois, num possível diagnóstico, né, ter acesso a um profissional adequado para conseguir dar continuidade ao seu tratamento, às informações, né, e até buscar auxílio mesmo. Eu acho que isso que a doutora Lívia traz do pedido, eu acho que isso já adiantaria muito, porque muitas mulheres querem fazer o exame, mas o retorno ele é fundamental para que o tratamento aconteça. Essa questão da identidade, né? E a partir daí, estreitar esses laços, né? Porque eu entendo que, me colocando no lugar como um paciente, né, precisa haver essa identificação. Se o paciente não se identificar, não criar laço de confiança com o médico, não vai prosseguir, não vai ter o tratamento e não vai ter a confiança. Eu penso que parte é exatamente isso. A outra parte é a gestão, não é? Você fazer um exame e depois de tanto tempo é que vai receber o resultado, de fato não dá credibilidade, entende? O Sistema Único de Saúde, eu costumo dizer, é um excelente sistema, é bom, só que a gestão precisa ser boa também, não é? Quantas e quantas reclamações, como mencionou a vereadora Paula Miguel, a gente recebe que no centro de saúde, na equipe do centro de saúde, falta, não é, o ginecologista, assim como falta o pediatra, como falta outros profissionais que completam ali o atendimento básico da saúde no território. Então é fundamental que se tenha isso para que os pacientes tenham essa confiança. E além desse retorno rápido do exame, volto a frisar que é fundamental a continuidade do tratamento, porque tem muitas pessoas que têm o diagnóstico e a gente recebe muita reclamação da demora de início do tratamento, mesmo com a lei, mesmo com todo o aparato que a gente tem. Então é fundamental que haja no Sistema Único de Saúde no município esse entrelaçamento. Porque uma coisa que
criticado por nós, e a gente recebe também a crítica dos usuários, é o Sistema Único de Saúde básico e o Sistema de Saúde de média e alta complexidade. Ele precisa se conversar. Não pode o paciente ter o diagnóstico feito no exame, por exemplo, pelo Hospital do Amor, na carreta, e depois não ter continuidade. É no centro de saúde que ele vai continuar o seu tratamento, né? E, claro, todo o ciclo é fundamental. Lívia, quais são as dificuldades que um município como Campinas enfrenta? Mais de 1 milhão de habitantes, é uma metrópole. O que seria o ideal que temos à disposição na cidade e se a mamografia é o único exame para poder detectar o câncer? Perguntas difíceis, né? Mas vamos lá. Então, a mamografia é o principal exame, porque é só a mamografia que detecta alterações muito iniciais. A gente chama isso de microcalcificação, que são pontinhos de cálcio. Muitas vezes, antes dessa mulher vir a ter um caroço, um nódulo, a mamografia pode detectar alterações muito iniciais, como se fosse um pré-câncer de mama, e esse pré-câncer de mama já precisa ser operado, essa paciente vai ser submetida normalmente à radioterapia, antes mesmo de virar um câncer normal. Então, é o principal exame. Mas é claro que diante de uma mulher mais jovem do que 40 anos, se ela sentir alguma coisa na mama, tiver dúvida do que isso é, ela precisa ser submetida a um ultrassom das mamas para ter certeza do que é essa alteração que ela está palpando. E a gente costuma também, de acordo com as sociedades brasileiras de pesquisa nisso, que as mulheres de alto risco, que são aquelas que ou já fizeram algum teste genético e sabem que tem uma alteração que aumente o risco para câncer de mama, ou que tenham parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos ou filhos que tiveram câncer de mama, em tese, a partir dos 25, elas deveriam ser submetidas à ressonância magnética das mamas de modo anual. Isso não acontece. Então, a gente não tem um serviço de alto risco que consiga oferecer para a população de Campinas ressonância magnética anual através do SUS, num programa de acompanhamento dessas mulheres de alto risco. A gente não tem avaliações genéticas para essas mulheres de alto risco. A gente sequer tem um modelo bem estabelecido do rastreamento mamográfico, no sentido de trazer essa paciente para que ela entenda que ela precisa fazer o exame anual. Como, por exemplo, em outros países que a paciente recebe uma carta pelo correio dizendo: olha, está na hora de você fazer seu exame. Isso seria o modelo ideal e não o rastreamento baseado na procura da própria paciente. Então, a gente tem um problema, sim, de organização do rastreamento, de segmento dessas pacientes de alto risco, mas o problema fundamental, no meu ponto de vista, ainda é o tratamento. Porque o que acontece? Hoje, uma mulher faz uma mamografia, em uma semana mais ou menos eu tenho esse resultado, quando não acontece algum desvio e perda do exame, que às vezes acontece. Se eu tenho esse resultado, ela passa em consulta e é indicada uma biópsia, ela pode ser submetida a essa biópsia ou no Hospital de Amor, ou na Policlínica, ou na Unicamp. Estou citando lugares SUS que fazem em Campinas. Okay. Então, PUC, Unicamp, Hospital de Amor. E aí, essa paciente vai ser submetida a uma biópsia, a gente tem mais ou menos um intervalo de 30 dias para ter esse resultado dessa biópsia, da maior parte desses serviços que eu disse, é esse o tempo. Okay. Depois ela volta numa consulta comigo e aí eu peço, através de um sistema comum em Campinas, a vaga para ela ser encaminhada para tratamento. Novamente, PUC, Unicamp ou GAT, são esses 3 lugares de encaminhamento. Tá. E aí ela entra num momento de muita espera para essa cirurgia, ou quando é um caso mais avançado, ou de um tipo de câncer mais grave, eu já encaminho pensando para que ela tente começar o tratamento pela quimioterapia, para tentar, de certa forma, dividir um pouco essa fila, mas ainda assim ela demora para conseguir fazer, seja a cirurgia, seja a quimioterapia, e normalmente não em condições ideais, assim. Então, o tempo é o principal fator limitante. Como resolver isso? Eu acho que a gente precisa pensar em políticas, e aí eles sabem até dizer melhor do que eu, mas eu estou falando assim, a ponta do iceberg, que é o que eu vejo. Acho que a gente precisa de mais locais de tratamento, talvez mais centros de quimioterapia, que é algo muito importante no câncer de mama e que ainda é bastante reduzido, para que esse acesso entre o diagnóstico e o início de tratamento seja mais rápido, porque isso impacta
tanto em mortalidade, que é o mais importante, mas também em custo. É muito mais barato fazer o tratamento de uma mulher que precise ser submetida a uma cirurgia parcial da mama e radioterapia, do que aquela mulher que acontece um atraso e ela eventualmente precise tirar a mama, fazer cirurgia plástica, fazer quimioterapia. Então, claro, o que é mais importante é diminuir mortalidade, mas é muito inteligente também que a gente pense em estratégias de diagnóstico precoce como forma de economia até. E aí, vereadores, isso passa pelo orçamento que vai ser votado daqui a pouco, pelas emendas impositivas que pode acionar alguma coisa para que tenha mais acesso? Como é que vocês enxergam? Não, sem dúvida nenhuma, a saúde, ela precisa... A gente vem discutindo muito isso, né? Desde acho que da pandemia, a gente falou muito sobre como o processo, né, de cirurgias, abre aspas, eletivas, né, ele teve a fila muito ampliada na cidade de Campinas, né, até por conta da própria pandemia. Mas nesse momento a gente precisa pensar, né, a longo prazo, como que a gente faz para que essas filas elas não acumulem mais? Como que a gente faz para que as pessoas tenham acesso ao tratamento cada vez mais rápido? Como a gente pode estabelecer parceria com os grandes hospitais que estão chegando à cidade de Campinas, mas que eles também façam atendimento SUS, pelo menos uma parte deles, né? Eu acho que isso que a doutora traz, né, é fundamental a gente pensar em mais locais que façam esses acompanhamentos, esses tratamentos, essas cirurgias, porque assim a gente acelera o processo do tratamento para quem recebe o diagnóstico. Então, o orçamento vai ser votado, né, as emendas impositivas ainda vão ser destinadas. A gente sempre tenta pensar juntamente com os postos de saúde, né, com as UBSs, com os nossos serviços municipais da saúde, como que a gente pode ampliar e melhorar. Mas as emendas elas têm uma limitação, porque a gente não pode criar um centro novo, né? A gente pode fortalecer os centros que já estão ali em andamento, né? Às vezes oferecer manutenção em algum equipamento, né? Às vezes comprar algum equipamento para a saúde, né? E a própria Secretaria de Saúde manda isso para a gente, acho que é muito importante isso acontecer, mas a gente precisa que a Prefeitura também se disponibilize para fazer a parceria com outros equipamentos e também para que sejam construídos novos centros tanto de cirurgia, mas também de radioquimioterapia. Acho que é importante, sem dúvida, a ampliação das unidades, né, para o tratamento, não só para o diagnóstico, mas eu penso que é fundamental a gente estudar um pouco mais. Por que da incidência tão grande, do aparecimento tão grande de cânceres? Não só o câncer de mama, nós estamos falando, é o tema do debate aqui, mas outros tipos também. É nosso estilo de vida, é alimentação. Eu penso que pesquisas nesse sentido são fundamentais para nos ajudar a entender, não é? E, claro, o tratamento também evolui, né? Seja menos invasivo possível, mais rápido possível, não é? Porque a doutora Lívia estava falando, eu fiquei pensando aqui, o quão invasivo é a mulher perder uma mama. Isso é uma coisa terrível no corpo da mulher, na vida da mulher, não é? Então, não é só da mulher, de qualquer ser humano, né? Sim. Porque isso, você perdeu Nossa, não dá nem para imaginar o quão complicado essa situação toda. E a mulher precisa ter o atendimento psicológico, né, o atendimento desde o início do diagnóstico. E isso tem que ser no centro de saúde. Por isso, eu digo, de novo, é uma questão que a gestão tem que resolver. Não é só financeiro. Financeiro é também, mas o principal nó, no meu modo de entender, é a gestão, botar a cabeça para funcionar e fazer essa roda girar de forma que todos os entes conversem, né? Tenho recebido reclamações que o Hospital do Amor poderia investir muito mais, poderia ofertar muito mais serviço do que ele faz em Campinas se tivesse essa organização melhorada da rede municipal. A rede municipal de Campinas não é uma rede pequena, é uma rede grande, é forte, é potente. Eu sei que tem muita gente boa, né, muito médico bom, muito bons enfermeiros, trabalhadores. Agora, se tem a gestão que às vezes atrapalha, aí é complicado, entendeu? Eu acho que tem que ter... e eu não estou aqui fazendo só a crítica, eu acho que a gente tem que pensar juntos para achar solução, né? Porque quem sofre somos todos nós.
Então, que bom que a gente tem esse momento do Outubro Rosa, que estimula as mulheres, a família, que vejam, as unidades básicas de saúde faz, né, esse momento do Outubro Rosa e vai às famílias, os filhos, às vezes vai o esposo, que eu acho que é muito bom a gente, enquanto homem, também acompanhar, estar junto ali, entende? Então, eu acho que é por aí, é pensar a gestão, pensar melhorar esse círculo, né, esse entrelaçamento da rede e fazer a rede funcionar. É perfeitamente possível, né? E claro, precisa de recurso, mas tem que buscar recurso, tanto no ente estadual quanto no ente federal, para que o município não fique despendendo e aí reclamando, né? Eu boto tantos por cento e, portanto, compromete o meu orçamento. Eu não consigo ir além disso, mas também não melhora o seu processo, né, para ser mais eficiente e eficaz. Doutora Lívia, no início da linha de raciocínio do vereador Cecílio Santos, ele citou novamente a questão da alimentação, da questão dos estudos. E eu vi um post seu na sua página do Instagram falando sobre adoçante. E aí eu queria que você fizesse uma explicação novamente, agora para quem está nos acompanhando e não viu na sua rede social, se essa substância pode ser prejudicial à saúde, se existem alimentos que precisam ser evitados e que podem desenvolver o câncer, se existe essa linha reta ou se é uma linha muito grande, e também que você já explicasse a questão da relação que existe de estilo de vida com essa doença. Ótimo. Então, assim, a gente costuma dizer que existem alguns fatores que a gente pode tentar modificar para diminuir a incidência, a chance de ter câncer da mama. Tá. E eles estão muito associados a estilo de vida. Então, a gente já sabe, através dos estudos, que obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo são fatores que pesam muito na chance de uma mulher vir a ter câncer de mama. Então, todos esses fatores, eles influenciam. Então, por que será que a gente tem um aumento da incidência de câncer no mundo todo? Parte disso pode ser, sim, associada a estilo de vida. A população mundial tem ficado mais obesa, tem feito menos atividade física. O tabaco, que tinha diminuído muito nas últimas décadas, vem aumentando novamente. Algumas pessoas nem sabem que, na verdade, o etilismo, o ato de beber, influencia no câncer de mama. Com relação especificamente ao adoçante, é porque saiu um estudo há mais ou menos uns 6 meses atrás que mostrou a correlação de um aumento discreto na incidência de câncer de mama em usuários de aspartame. Tá. E esse adoçante específico aumentaria, teoricamente, um pouco esse risco. Mas quanto é esse aumento? Ele é pequeno. Então, eu costumo dizer muito assim às pacientes para que elas não fiquem muito presas a essas coisas da internet. Sim. Então, muitas das mulheres que eu atendo, elas estão super preocupadas se o desodorante pode aumentar o risco de câncer de mama, se o adoçante pode aumentar o risco de câncer de mama. E, na verdade, terapia de reposição hormonal, que também é uma outra questão que depois a gente pode voltar. Mas, enfim, todos esses fatores, eles são importantes, mas eles são menores quando a gente pensa no conjunto. Tá. Então, aquela mulher que consegue fazer 30 minutos de caminhada por dia, e esse é o valor mesmo que os estudos estabelecem como mudança do seu status de sedentarismo. 30 minutos de atividade física, de uma caminhada mais puxadinha por dia, meia hora por dia, já é o suficiente para você conseguir reduzir bastante seu risco individual e populacional para câncer de mama. Evitar, se for ingerir álcool, não é que é proibitivo, apesar de vários estudos demonstrarem que não existe uma dose bem estabelecida segura, mas que seja a menor possível. Então, esses hábitos de vida com certeza influenciam na ocorrência de câncer de mama. E alguns que a gente fala, então a gente divide mais ou menos na cabeça entre os fatores de risco que podem ser modificáveis e os que não. Por quê? Uma mulher, ela não consegue modificar a data da primeira menstruação, que tem a ver esse período, primeira menstruação antes dos 12 anos e menopausa tardia, número de filhos, se amamentou ou não, são fatores que a gente diz não modificáveis. A gente consegue modificar outros fatores, como sedentarismo, obesidade, esses outros sim. Então, a gente tem que investir nessa prevenção primária, que é a mudança do estilo de vida, e tentar não associar esses outros riscos, já que, por exemplo, alguns
riscos a gente não consegue modificar. É muito, muito comum, eu escuto acho que todos os dias uma mulher dizer para mim, eu não sei como isso vai acontecer comigo, porque eu não tenho nenhum parente que já teve câncer. Minha mãe não teve câncer, minha tia não teve câncer. Mas isso é uma coisa que a gente precisa quebrar. É uma minoria as pacientes que têm algum familiar. 90% dos casos de câncer de mama são esporádicos. Basta ter mamas e envelhecer. Não é preciso que se tenha nenhum parente. Só 10%, então muito pouco, assim, só 10% das mulheres que vêm a ter câncer de mama tem algum fator genético, hereditário, associado ao aparecimento desse câncer. Então, essa coisa na cabeça de, eu não preciso me preocupar tanto em fazer a mamografia, porque na minha família não tem nenhum caso, esqueça essa ideia. Essa informação, ela é muito mais importante do que todas essas outras que muitas vezes a gente vê na internet. Doutora Lívia, na sua resposta você citou uma questão sobre estudo, né? Você fez até doutorado recentemente. De quando você iniciou lá na faculdade para hoje, há muitos estudos em relação ao câncer, mudou o relacionamento do médico com o paciente, tem se estudado essa questão de cura, de prevenção, de diagnóstico, o que a gente tem de estudo e de relação com essa doença? Mudou muita coisa. Acho que foram incorporadas e descobertas muitas novas drogas. Então, antes, quando eu comecei lá a faculdade de medicina e depois quando eu fiz mastologia na USP em São Paulo, a gente sabia mais ou menos de cabeça um esquema de quimioterapia padrão, que as mulheres morrem de medo quando falam em quimioterapia, meu Deus, vai cair meu cabelo. Hoje em dia, ainda tem algumas quimioterapias que provocam alopecia, que é essa queda do cabelo, mas a gente tem muitos novos tratamentos. Então, a incorporação de novas drogas no tratamento do câncer nos últimos anos foi gigantesca. E aí aumenta um pouco o que a gente está conversando aqui, mas que eu não consigo não citar, que é uma questão muito importante para mim, que é a disparidade entre o SUS e o sistema particular. Porque o sistema privado consegue incorporar um monte de novas drogas, consegue oferecer tratamentos, muitas vezes que respeita mais as questões da mulher, das atividades dela, e o sistema público, por uma questão orçamentária, não consegue incorporar muitas das novas drogas associadas ao tratamento do câncer, e que são drogas que causam muito menos efeitos colaterais, aumentam as chances de cura. A gente tem, assim, cada vez mais essa disparidade se mostra, assim, e eu fico aflita com essas questões. Sim. A gente também tem uma disparidade muito importante em relação às cirurgias, porque uma das grandes mudanças lá atrás, em relação ao que está hoje, 2024, é com relação à estética mamária. Então, lá nos anos muito iniciais, era preconizado fazer uma cirurgia que retirasse a maior parte, a mama inteira, muitas vezes um músculo que a gente tem aqui chamado peitoral, e era uma cirurgia muito mutilante. Hoje em dia, a gente tem cirurgias que removem só uma parte da mama, que essa mulher tenha acesso à colocação da prótese, que faça a reconstrução mamária. Essa mulher, ela precisa ter a autoimagem dela, a visão, já tem outros estudos mostrando que isso impacta também na qualidade de vida, no tratamento, no como ela se vê. Então, a gente precisa conseguir que essa mulher seja tratada e com reconstruções mamárias que fiquem esteticamente boas. Então, eu citaria as várias medicações que foram incorporadas e muito das técnicas cirúrgicas, cada vez menores, menos invasivas. Tem vários estudos em andamento. No último congresso agora que eu estive em São Paulo, existem inclusive estudos em andamento para algumas pacientes não precisarem ser submetidas à cirurgia. Ainda está em processo, não é nada validado, mas existem estudos em andamento para alguns casos muito específicos de câncer, a cirurgia ser diminuída, não precisar, por exemplo, tirar aquelas ínguas, os gânglios da axila, que antigamente deixava o braço da mulher todo inchado, dificultava a qualidade de vida. Então, a cirurgia ficou muito, muito menos mórbida, os tratamentos muito mais amplos.
mas abriu-se cada vez mais um abismo entre o sistema público e privado, e talvez a gente precise pensar nessa parceria como uma forma de resolução de algumas coisas no município. Sim, por favor. É só uma questão financeira ou é mesmo outro elemento? Porque me parece, do ponto de vista de recurso, não ser necessariamente isso, porque a gente tem, né, recursos, entende? Acho que o Sistema Único de Saúde, olhando a nível nacional, de fato teve uma questão, né, de reduzir muito, inclusive a tabela SUS é muito reclamado, né, que ela tem aí um reajuste, mas há muitos outros recursos para outras áreas que às vezes não é nem tão necessário. Ora, acho que a saúde é primordial, é fundamental que se tenha saúde. Então, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do recurso, se houver um esforço conjunto, de olha, é preciso ter mais recursos para o Sistema Único de Saúde, para equiparar com o sistema privado, né, para evoluir na pesquisa, né, em equipamentos, como a doutora Lívia traz, eu acredito que seja possível. Eu não acho que não seja impossível isso. Eu acho que é fazer, de fato, essa junção aí de forças políticas mesmo para, pelo menos, aproximar e resolver mais casos, porque nós temos perdido muita gente, né? Isso é uma tristeza, é lamentável. Claro, é um desafio que está imposto aí, que, claro, precisa ser amplamente discutido. Vereadora Paula Miguel e depois vereador Cecílio Santos, sobre esse estilo de vida, alimentação, a prática de atividade física, evitar um consumo de bebida alcoólica, por exemplo, ajudam a reduzir, então, o câncer de mama. Só que na sociedade atual, com um ritmo alucinante de vida, com muitas pessoas tendo 2, 3 empregos, cuidado com a casa, cuidado com os filhos, é um desafio ter tempo para cuidar da saúde também? Como é que vocês avaliam? Nossa, é um grande desafio, né? A gente falou bastante sobre a questão do autocuidado, muitas vezes as mulheres não têm isso, né? A gente está falando da dupla, tripla jornada, né? Que consiste em você trabalhar fora, muitas vezes em 2 empregos, chegar em casa ainda sobrecarregada com as tarefas do cuidado. A gente fala muito de quem cuida de quem cuida, né? Então, essa política, né, da economia do cuidado, ela precisa existir, a gente precisa conscientizar as mulheres sobre isso. Né? Atividade física, pensar na alimentação, a gente está no momento dos ultraprocessados, né? Até mesmo na merenda escolar a gente tem relatos de ovo em pó, então assim, a gente precisa ter a garantia, né, dessa alimentação, mas o que é essa alimentação saudável? É possível para muitas pessoas ainda não têm acesso à água, né, com o tratamento adequado, né, essa água potável da maneira que a gente deveria ter, então isso também acaba ali trazendo uma dificuldade na própria alimentação. Então, são muitas questões que a gente precisa discutir com profundidade para que a gente consiga mudar o estilo de vida. Muitas vezes o meio que a gente está inserido, né, às vezes o território ali que a gente está inserido, não tem condições básicas de saneamento para que a gente consiga também ter uma alimentação adequada. Então, pensando sobre isso, a gente precisa pensar em políticas públicas que passem pelo saneamento básico, que passem por uma alimentação mais adequada e saudável e também que garanta e estimule, né, que as pessoas façam atividades físicas, mesmo que sejam de 30 minutos, caminhadas, né? Quantos locais aqui em Campinas a gente tem um centro de caminhada, um centro de esporte, que é possível você caminhar no período noturno também, né? Sim. E aí a gente vai entrar num outro debate que é a iluminação pública. Muitas pessoas chegam em casa, já escureceu. Trabalhou o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro, final de tarde, e quando vai retornar para casa não tem iluminação. A caminhada, então, vira só do ponto para casa. Sim. Cecília. Eu penso que, de fato, são elementos fundamentais, como bem mencionou a vereadora Paula Miguel, a doutora Lívia também trouxe isso, eu fiquei pensando nos alimentos, entende? Nós temos verduras que são produzidas, mas recebem uma quantidade enorme de veneno, né, de fertilizantes, que a gente não tem muita certeza do quanto isso interfere na nossa saúde, né? E também tem os ultraprocessados, que a gente, na correria, quem não gosta de uma batatinha frita maravilhosa, mas a gente sabe que não é tão saudável, entende? Eu penso que é a gente aprofundar isso realmente e essas campanhas, elas devem estimular para também a gente pensar esses hábitos alimentares e, inclusive, escolhendo que tipo de alimento a gente vai consumir, mas
o desafio da mudança de hábito. Nós destinamos, cada vereador aqui na Câmara, muitas emendas para as academias ao ar livre. Agora, falta talvez ter um profissional de educação física num determinado horário em cada bairro, naquele ponto ali onde junta mais gente, para dizer, olha pessoal, estimular essa educação física também com qualidade, né? Bem feito, né? Porque isso também ajuda as pessoas a querer continuar, né, se exercitando. Né? Esse gosto pelo exercício físico precisa também ser estimulado, e isso também é qualidade de vida. Eu gosto muito da prática integrativa nas unidades de saúde. Eu acho que é fundamental a roda com um profissional de saúde que vai ali conversando, estimulando, faz uma caminhada, né? Tem um fisioterapeuta que possivelmente possa acompanhar e aí ajudando, né, as pessoas, as mulheres e a população de modo geral a ter esse vínculo, estabelecer essa relação de vínculo com os profissionais das unidades de saúde e com o seu próprio corpo, com a saúde de modo geral. Eu penso que é possível. Talvez eu seja muito sonhador, né? Mas eu acho que a gente precisa avançar. Ora, nós temos uma sociedade pós-moderna, né, com tanta tecnologia, não é possível que a gente não consiga viver bem, pelo menos até os 70 anos. Né? Tem casos já, em Campinas tem várias pessoas com mais de 100 anos, por 100 anos. Então, é bom que a gente viva mais, mas é fundamental que a gente viva com qualidade, não dá para viver, né, de qualquer jeito. Então, eu penso que o Outubro Rosa, as campanhas de saúde de modo geral, mas de modo particular o Outubro Rosa, nos estimula a fazer esse debate, essa reflexão, cada um, de como é que eu estou vivendo, né? O que eu posso melhorar, e melhorar entre os meus, na família, entre as convivências que eu tenho. Lívia, a gente está no mundo utópico aqui, ideal de sonhador, e a realidade é diferente, porque às vezes quem está nos acompanhando fala, mas eu tenho 2 empregos, eu vou fazer exercício físico que horas da minha vida, tem essa questão de chegar em casa só à noite, eu estou cansado, tenho que cuidar da minha casa. Como é que do ponto de vista da saúde é analisado isso? Leva em consideração, realmente não é fácil, mas precisa dar um jeito de tentar arrumar, passa pela questão financeira também, porque daí quem está em casa fala, mas se eu for comer tudo saudável, tudo orgânico, é tudo mais caro, não consigo também. Como que a saúde, ela analisa também essas questões? Eu tomo muito cuidado para não parecer que eu estou numa bolha, porque às vezes parece, médicos em geral às vezes parecem que estão numa bolha. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, que a obesidade, o sedentarismo são fatores de risco para câncer de mama, eu tenho que fazer um ponto que eu tenho absoluta convicção que muita gente, por exemplo, se alimenta mal, come um monte de carboidrato, porque são alimentos mais baratos, de mais fácil acesso. Vai no hortifruti comprar as coisas orgânicas e veja quanto fica versus o supermercado comprar as coisas muitas vezes ultraprocessadas. Então, num país onde a gente às vezes tem várias regiões com problema de saneamento básico, eu não quero ser a pessoa que está numa bolha falando faça uma mamografia. Não é isso. É que eu costumo debater esses assuntos porque são muito importantes para mim e eu acho que a gente tem que pensar, obviamente, primeiro nas causas básicas de mortalidade da população, hipertensão, diabetes, corrigir esses problemas de saneamento básico, ninguém ter insegurança alimentar, mas a gente também não precisa nivelar por baixo. Então, a gente pode associar isso tudo também falando de Outubro Rosa e da importância da mamografia. E como mastologista, eu estou aqui fazendo o meu papel de dizer isso, mas sem, de modo algum, me esquecer dessas outras várias questões. Então, é muito difícil conseguir, com o dia a dia, filhos, rotina, escola e dupla jornada, dizer a essa mulher, faça atividade física para diminuir o seu risco para ter câncer de mama. Sim. Eu tenho absoluta convicção de que eu tenho que ter essa percepção. Mas também cabe ao médico ser aquela pessoa que diz, vamos lá, vamos sair dessa zona, porque desse jeito não está bom, no sentido de que a incidência de câncer vem crescendo no mundo todo. O que a gente pode fazer por isso? Vamos tentar, aí dentro dessa dinâmica familiar, estabelecer pequenas coisas para modificar isso. Não consegue, não tem como ter acesso a fazer uma academia, ou está super cansada, meia hora de caminhada por dia, por exemplo. Vamos, sei lá, colocar um jeito de
e caminhando até o trabalho, ou voltar, ou, entendeu? Tentar fracionar isso, às vezes não consegue meia hora por dia, mas consegue 1 hora 3 vezes na semana, de uma caminhada mais intensa no próprio bairro ou nas academias de rua. Vamos tentar diminuir no que é possível o consumo desses alimentos ultraprocessados e grande quantidade de carboidrato. É nesse sentido, de ser essa pessoa que tem que dar a informação, Sim. não desprezando as dificuldades para se fazer isso. Lívia, restando 5 minutos, estamos já na reta final do nosso programa. Numa resposta você citou a questão de reposição de terapia hormonal. Para quem está em casa, ficou com dúvida sobre este assunto, se é necessário ou não. É uma questão super controversa, porque, em linhas gerais, o que é terapia de reposição hormonal? Aquela mulher que entrou na menopausa, ou seja, que já está 1 ano sem menstruar, pode eventualmente, e aliás, não eventualmente, com bastante frequência, vir a ter alguns sintomas. Ondas de calor, insônia, cansaço, diminuição da libido, e aí essas mulheres teoricamente podem ser candidatas a repor esses hormônios baseados em estrogênio e progesterona. Só que a maior parte dos estudos mostram que mais do que 5 anos de terapia de reposição hormonal, esse aumento é mais importante ainda após 10 anos de terapia de reposição hormonal, o risco para câncer de mama cresce um pouco, ele aumenta um pouco. Então, eu não estou aqui de jeito nenhum fazendo alusão a não fazer terapia de reposição hormonal. Acho que ela tem, sim, muitas indicações, tem muitas mulheres que precisam. Qualidade de vida é um parâmetro muito importante, mas que isso seja muito bem cuidado, feito na menor dose, pelo menor tempo possível, porque, infelizmente, os estudos mostram que, sim, aumenta um pouco o risco para câncer de mama após 5 anos de uso. Ótimo. Doutora Lívia Cons, começo com a senhora então as considerações finais. Primeiramente agradecendo a aula que você deu aqui pra gente, as informações que foram passadas de grande valia para o nosso telespectador. Tenho certeza disso, que ele sai muito bem informado em relação ao início do nosso programa. Já faço um convite aqui para você retornar aos nossos estúdios, se comunica muito bem e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença, aprendi muito também, tenho muito desejo da gente continuar essa conversa. E as mulheres que têm a partir de 40 anos, procurem os centros de referência aqui em Campinas, o seu posto de saúde, hospitais. Se sua mamografia não está em dia, você tem direito de fazê-la pelo SUS. Aproveite esse momento para colocar os exames em dia, não tenha medo. Porque, afinal de contas, o que eu comentei, um diagnóstico de câncer precoce aumenta muito as chances de cura. Vereador Cecílio Santos, membro da Comissão de Política Social e Saúde, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do nosso programa também, trazendo questionamentos muito importantes, informações também. Então já faço convite para uma nova oportunidade, retornar até aqui aos nossos estúdios. E, só uma última pergunta. Embora rara, a doença também acomete os homens, câncer de mama, 1%. Então, é um cuidado que também nós devemos ter, né? E agradecendo novamente a sua participação. Eu que agradeço, Gabriel, toda a equipe aqui da TV Câmara, me coloco à disposição, sim. A Comissão de Saúde tem procurado, em alguns momentos, fazer esse debate, estimular esses debates. Penso que é uma comissão importante na Câmara Municipal, na próxima legislatura, os que estiverem aqui podem acessar a comissão e tem as unidades de saúde, todas do município de Campinas, fazem esta atividade do Outubro Rosa em algum dia durante o mês de outubro. É fundamental que as famílias participem. Eu digo a família, porque, como bem mencionou o Gabriel, os homens também podem ser acometidos do câncer de mama, portanto, qualquer sintoma, procure o centro de saúde. A gente, e eu digo por mim, às vezes a gente só vai à unidade de saúde quando está com algum problema. Ora, eu estou com uma dor de cabeça muito forte, não sei o que é, eu vou ali, pego um analgésico e tudo resolvido, não vou ao centro de saúde. Mas é fundamental você procurar o centro de saúde enquanto está bem, não é? Porque é a saúde preventiva que vai te garantir uma qualidade de vida. Portanto, é assim que a unidade básica de saúde deve funcionar, atendendo não a emergência, porque a emergência vai para o pronto-socorro, não é? O centro de saúde é justamente para fazer os exames diagnósticos bem iniciais e tratamentos iniciais. E, claro, as mulheres, sem dúvida,
precisam fazer esse autoexame, ou como disse a doutora Lívia, não é o autoexame, não é o autocuidado inicial, para que tenha qualidade de vida e possa ter o tratamento adequado. Então, obrigado, um grande abraço a todos, parabéns a todas as unidades de saúde que certamente estão organizando o Outubro Rosa e contem com a nossa solidariedade, com o nosso apoio. E a vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara, membro da Comissão da Mulher, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito participar do programa, também trazer informações e questionamentos importantes aqui para nós debatermos. Já faço convite para uma próxima oportunidade, também para retornar aos nossos estúdios, e fica aberto aí para suas considerações finais. Para mim é sempre uma grande honra estar aqui no Questão de Ordem, agradecer a doutora Lívia, ao vereador Ciro Santos, ao Gabriel, a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que essa é uma temática fundamental para a cidade de Campinas, né, como um todo, para que a gente possa discutir, né, saber identificar quais são os problemas e cada vez mais pensar juntamente com a população, políticas públicas e com profissionais, né, que estão trabalhando com isso diariamente. Então, acho que é uma grande oportunidade da gente ter mais conhecimento sobre o que está acontecendo na perspectiva, né, do câncer de mama. E também para que a gente possa pensar em como a gente pode solucionar os problemas da cidade de Campinas. Quero também aqui saudar os servidores que estão na rede pública de saúde, né? O CS que faz o acompanhamento, a prevenção, as UPAs, os hospitais que a gente tem aqui na cidade, e também dizer que a forma que a gente tem de descobrir, né, se a gente está ali acometido pela doença ou não, é fazendo o exame, e a gente não precisa ter medo. A gente precisa conhecer o nosso próprio corpo, porque assim a gente consegue buscar o tratamento adequado, buscar a solução, e o posto de saúde é o local que a gente tem para fazer isso. Muitíssimo obrigada. E a você aí de casa, também agradeço a sua companhia, a sua audiência, espero que a gente tenha contribuído. É um mês especial, o Outubro Rosa, de conscientização, os holofotes estão para esta doença, mas claro, durante todo o ano é preciso fazer este acompanhamento, esta rotina, como disse então a doutora Lívia. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.